Queridos irmãos e irmãs, é um prazer poder estar aqui neste púlpito para trazer a palavra do Senhor e voltando a Jerusalém, voltando a Israel. Na sequência de algumas mensagens que eu apresentei há umas semanas atrás sobre o futuro de Israel como nação, por causa da questão da terra, quem é que tem o direito àquela terra, enfim, tudo isso já foi considerado, já foi apresentado. E nos dias de hoje, aquilo que ainda subsiste muito é Jerusalém. Para além da questão da terra, ser questionada em termos de direito, é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que já vem desde há muitos anos, desde os dias, podemos dizer, de Abraão até, quando ele, a dado passo, acabou por ter aquela chamada da parte de Deus para ir a um lugar que Deus tinha mostrado, ou que Deus lhe iria mostrar, e ali sacrificar o seu filho. E Deus foi conduzido Abraão até ao cimo de um monte, o Monte Moriá. E ali, naquele lugar, ele estava preparado para sacrificar o seu filho. É a resposta pela fé àquilo que foi o pedido de Deus. Mas Deus impediu que Isaac viesse a ser sacrificado e Deus proveu um outro animal para o sacrifício. Mas aquele lugar, Moriá, foi desde então um lugar todo especial. Foi exatamente o lugar onde mais tarde veio a ser construído um templo e depois outro, e hoje é aquela cidade que nós bem conhecemos como uma cidade dividida. Uma cidade que é disputada por várias religiões, é disputada por vários povos. Os palestinianos, os árabes, no seu todo, e também, naturalmente, os israelitas, ou os judeus, e os cristãos. E é para esta cidade de Jerusalém que eu gostaria de focar a vossa atenção. O título que eu dei a esta mensagem vem na sequência de outras, Jerusalém, e neste caso, Jerusalém, que futuro? O que é que está diante de nós? Conhecendo o presente, conhecendo o passado, o que é que está diante de nós? E em particular a questão do terceiro templo. Então, meus irmãos, deixem-me seguir aqui alguns slides. E este é naturalmente o tema. Aquilo que temos ali é apenas um desenho, porque ninguém tem fotografias daqueles dias em que Deus deu a Moisés toda a indicação dos vários componentes do templo, as medidas, tudo mais. Não lhe chamou templo, chamou-lhe tabernáculo, e aquilo que nós temos ali é exatamente esse tabernáculo que foi construído no lugar que Deus indicou a Moisés, mas por ser um templo móvel, ia sendo mudado de lugar para lugar à medida que o povo ia peregrinando, desde a saída do Egito até entrar na terra prometida. E conforme tem indicação ali, os irmãos têm, vê-se pouco, com certeza, mas em Êxodo, capítulo 25, verso 27 a 30, está lá essa descrição deste tabernáculo, que foi o lugar de culto onde Deus se ia encontrar com o povo em cada dia, em cada oportunidade, onde o povo iria trazer os sacrifícios para Deus, aos sacerdotes, aos levitas, uma tribo entre as 12 que foi especificamente separada para esse sistema sacrificial, mas em que o sumo sacerdote entraria num lugar mais dentro, o Santo dos Santos. Tudo isso era exatamente aquilo que Deus havia dito a Moisés, que ele haveria de fazer, construir e que o povo haveria de cumprir. Com os vários utensílios, com as várias cores, com os vários materiais. Tudo havia sido já indicado por Deus. Então Moisés não teve que inventar nada, teve apenas que dirigir a construção deste templo que, por ser o templo da peregrinação, seria portátil.
Não me está a passar o seguinte. Já está? Ok. Chegamos então aos dias dos reis, particularmente Saul, depois Davi, que foi o grande conquistador, e Davi quis muito construir um templo que pudesse ser fixo, um templo que pudesse ser erigido, onde? Exatamente naquele monte Moriá. Mas Deus impediu Davi de construir. Mas Davi tinha todo o plano, tinha tudo aquilo que era necessário. Construirás porque tu tens as mãos manchadas de sangue. Será o teu filho Salomão. E Davi veio então passar toda essa informação para Salomão e a construção é feita então por Salomão. Por isso é chamado também o Templo de Salomão, desde o ano 1004 a.C., e este templo ficou de pé até ao ano 586 a.C., quando, por a ação de Nabucodonosor, o império da Caldeia veio e destruiu completamente o templo. E foi construído onde? No Monte Moriá. Aquele monte que é a zona cimeira em Jerusalém. Aquele mesmo lugar onde Moisés, aliás, onde Abraão, muitos anos antes, veio para sacrificar o seu filho. Desde essa altura que Deus tinha colocado aquele lugar como sendo um lugar especial para sacrifício, para adoração, para provação de fé. Passar ao slide seguinte. Nós sabemos que, entretanto, esse templo acabou por ser destruído. O povo judeu foi para o cativeiro e lá esteve durante 70 anos e depois é exatamente o tempo de voltar. Mas ao voltar havia necessidade de reconstruir o que, por força da guerra, por força dos impérios, foi destruído. Duas grandes coisas que tinham que ser reconstruídas. Uma, o templo, outra, as muralhas da cidade de Jerusalém. E de novo estamos a falar de Jerusalém. E estamos a falar de um templo. Neste caso, o segundo templo. Consideramos então que o primeiro templo foi o templo de Salomão. O segundo templo é considerado então o templo de Zorobabel. E que foi desde o ano 516 até ao ano 70 a.C. O ano 70 a.C., aliás, 70 depois de Cristo, aquele A deve ser substituído por D, porque é já depois de Cristo, quando Jesus disse não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída, e isso aconteceu, já lá iremos falar, mas este templo, Zorobabel, não tinha a Arca da Aliança, não tinha o Urim e o Tumim, pedras que Deus já tinha dado indicação aos sacerdotes que eles deveriam usar. Também não tinha o quê? O óleo sagrado, não tinha o fogo sagrado, e não tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Não tinha também os vasos com maná, nem o cajado de Arão. Ou seja, estes artefactos, estes elementos que fizeram parte do primeiro templo, de algum modo tinham-se perdido, tinham sido roubados, tinham sido levados. Quando Zorobabel vem para reconstruir o templo, naquele lugar de Monte Moriá, constrói o templo, isto é um desenho, uma réplica do que poderia ter sido, e isto acontece então após o retorno da Babilónia. Os irmãos podem encontrar isso em Esdras, no capítulo 3, versículos 8 a 13 e depois no capítulo 6. Acontece que os anos vão passando e os edifícios vão se degradando. Quando nós estamos a chegar aos dias de Jesus, há de facto alguém que é proeminente entre os judeus, de nome Herodes, Herodes o Grande, e ele era um homem de visão larga, um homem que gostava de coisas enormes, de construções. E Herodes dedicou-se a várias construções, uma delas foi a reconstrução do templo de Zorobabel.
E estamos ainda a falar aqui do segundo templo. E este é um restauro feito por Herodes. Isto que está aqui é uma maquete ao ar livre, em Jerusalém, procurando aqui mostrar como era o templo e depois também as casas à volta. Os irmãos vejam que isto é aqui ao ar livre. E então foi desde o ano 19 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Isto aqui é que está errado ali o D. Foi Herodes que começou antes de Cristo, faz um restauro, faz outro, fica em condições de ser usado de um modo perfeito. E porquê? Porque Herodes queria ganhar o apoio dos judeus. E uma boa forma de ganhar o apoio de um povo que estava oprimido, que estava a ser explorado, que estava a ser subjugado pelos romanos, era dar aquilo que o povo tanto quer. E aquilo que o povo tanto queria naquela altura era o quê? O seu templo reconstruído. E Herodes fez isso. Esta é uma foto do Museu da Torre de Davi, e este é um museu, parte do museu, neste caso ao ar livre. No slide seguinte, nós vemos exatamente aquilo que são os dias de hoje, mas aquele templo não ficou pedra sobre pedra. Existem algumas pedras lá, existe o Muro das Lamentações, mas naquele lugar que era o Monte Moriá, onde esteve o primeiro templo de Salomão, onde esteve o segundo templo de Zorobabel e depois restaurado por Herodes, não existe mais. Esses templos foram, ou esse templo foi arrasado, pedra sobre pedra, digamos, vários estratos ali, e naquele lugar existe a chamada cúpula ou domo da rocha. E existe lá desde o ano 691 depois de Cristo até, não sabemos quando, mas construída onde? No Monte Moriá. Esta construção árabe foi reconstruída em 1035 e depois restaurada mais recentemente em 1942. Reparem, meus irmãos, que isto não tem nada a ver com a religião judaica, mas tem a ver com a religião islâmica. Exatamente uma sequência direta de quem? De Maomé. Maomé foi um profeta, segundo dizem, de Deus, profeta de Alá, para ser mais exato, que era da Arábia Saudita. Meca, Medina eram regiões ou localidades onde ele esteve, e que a dado passo, segundo dizem, teve uma visão, um sonho, e nesse sonho foi levado pelos anjos sobre Jerusalém, sobre este lugar. E dali, então, segundo os escritos dos seus descendentes, ele foi elevado ao céu. E por isso mesmo, para os islâmicos, desde então, este lugar passou a ser um lugar sagrado. Como o lugar do templo já não existia, o templo tinha sido destruído e destruído estava, não foi mais reedificado, então o campo estava aberto, porque foi, conforme também eu mencionei, alguns elementos históricos destes 20 séculos da ocupação da Palestina, de Israel, por vários grupos, por vários dominadores, vários impérios, por assim dizer. Aquele lugar estava completamente livre. E os islâmicos acabaram por construir esta cúpula ou domo da rocha. Aqui mais atrás tem uma sinagoga, tem uma mesquita ali, e este complexo todo que está aqui está na chamada esplanada do templo. E a questão é, até quando? E este até quando eu gostaria de chamar a vossa atenção, meus irmãos, porque será que o terceiro templo vai a ser construído neste mesmo lugar? Esta é uma grande questão. Nos dias de hoje, há de facto entre os judeus, a comunidade judaica, muito esta ideia de que o terceiro templo tem que ser construído. E tem que ser construído exatamente no único lugar onde ele pode ser construído, que é o lugar de Monte Moriá, onde existe agora aquela cúpula ou domo da rocha.
E isto é provocador de grande tensão. Mas os judeus estão preparados e convictos que é preciso construir este terceiro templo. Aqui há uns anos atrás, eles instituíram o Instituto da Construção do Templo, e aquilo que tem aqui é uma maquete do futuro templo. É uma parte de uma fotografia que eu consegui, mas se os irmãos forem a um site com esta indicação de Instituto da Construção do Templo, vão notar isso. Aliás, há alguns vídeos, nomeadamente um que eu vi de uma senhora brasileira de nome Aline, que fez como que a viagem turística por este lugar. Porque não é apenas o templo, isto é uma réplica, é uma maquete do futuro templo, mas tudo aquilo que é necessário para o templo já existe também. É o candelabro, são as vestes dos sacerdotes e particularmente as vestes do sumo sacerdote, são os vários utensílios, inclusive aqueles utensílios que serão depois utilizados para os sacrifícios. Porque o templo, a grande questão do templo é a necessidade de poder ter um lugar onde possam fazer sacrifícios. Temporariamente, e eu li isto, digamos, fora, mas ainda em Jerusalém, do lado da chamada área de Davi, eles têm conseguido autorização para fazer o sacrifício de alguns animais ocasionalmente. Mas isso tem que ser transferido depois para o templo. Os sacrifícios devem ser feitos no templo. E apenas no templo. E durante centenas de anos, os judeus não fizeram sacrifícios. Porquê? Simplesmente porque não tinham templo. E ainda hoje estão à espera de 3 coisas fundamentais. Uma é, naturalmente, o templo. A outra é o lugar onde possam, então, fazer os sacrifícios, e isso tem que ser no templo. E a terceira é a vinda de quem? Do Messias. E, meus irmãos, estes 2 aspectos aqui, templo e Messias, estão intimamente ligados. E nós vamos considerar isso. O que é que nós temos nos dias de hoje? E o que é que, de certo modo, é a nossa sociedade? Aquilo que Jesus falava acerca da sua vinda quanto aos sinais dos tempos. Será que guerras e rumores de guerras que estão a acontecer se vão intensificar? Será que a ciência, conforme Daniel também apresentava, que a ciência se multiplicará? É alguma coisa que está a acontecer rapidamente e que tem alguma coisa a ver com o final dos tempos? Meus irmãos, eu vou passar alguns slides muito breves, porque para mim isto são sinais de quê? Não tanto do templo, mas da vinda de Jesus. Os irmãos têm ouvido falar com certeza na chamada inteligência artificial. Somente para mencionar que a inteligência artificial está agora, nestes últimos 2, 3 anos, muito forte. Ainda esta semana eu ouvi que uma associação, a Associação de Livreiros, Editores e Livreiros em Portugal, está muito preocupada com aquilo que são traduções de livros em inglês, francês, etc., que são traduzidos já não por tradutores de carne e osso, mas de inteligência artificial, e colocam tudo aquilo lá e a máquina, o computador, faz a tradução, às vezes encontrando as palavras que parecem mais adequadas, não é? Mas chamando a atenção para cuidado com algumas traduções, porque às vezes elas podem divergir muito daquilo que é o pensamento do escritor, do autor. Notem ali, talvez os irmãos que conduzem viaturas, sobretudo dos últimos 10, 15 anos, não sabem que quase toda a sua viatura, seu carro, foi construído por uma linha de montagem de robôs. O ser humano só está à distância a assegurar que as máquinas funcionam. E estas máquinas, meus irmãos, têm uma vantagem em termos de mercado de trabalho. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, não têm férias, não têm folgas, não fazem greve. E isto, meus irmãos, é uma revolução industrial, digamos, muito diferente daquela que foi de há 200 anos. Mas reparem, aqui, é o campo da medicina.
Hoje, eu não sou médico, gostava de ter sido, mas muito da medicina está em grande evolução. Algumas cirurgias são feitas apenas com uso pelos exteriores. O médico está cá fora, olha, age lá dentro e muito é feito já com máquinas de grande precisão e que tendencialmente não deverão falhar, tanto como o ser humano é falível, não é? Mas, meus irmãos, tudo isto é um avanço tremendo. A medicina é uma das áreas que tem evoluído mais em termos de toda esta inteligência artificial. Vejam aqui, não sei se alguma vez já foram a um restaurante e foram servidos não por um homem, mas por um robô que vem trazer a comida. Meus irmãos, preparem-se, porque qualquer dia entram na igreja e não está aqui o pastor, está aqui um robô. Outra coisa que são sinais dos tempos é o dinheiro digital. Nós já estamos muito habituados àquele dinheiro em cartão, não é? Mas fala-se muito já do dinheiro digital. E o que é isto? Chamadas criptomoedas. Atenção, porque quando há estas inovações, há muita fraude, muito engano por aí. O dinheiro não se vê. O dinheiro não se vê. Mas as pessoas pensam que o têm e depois não têm. Mas cuidado. É só um aspecto. É um sinal dos tempos, meus irmãos. E outro sinal dos tempos, isto tem a ver com um futuro próximo, é exatamente a questão de chips. Isto é aquilo que nós temos nos nossos cartões, não é? Chamado contactless, passamos ali, não precisamos sequer e o dinheiro é transferido da nossa conta. E às vezes até pode ser transferido mais do que. Mas, meus irmãos, hoje também já há, e agora recentemente houve uma polémica muito grande com a questão da íris, de alguns que vendiam os seus dados através desta íris. A íris no nosso olho, não é? Tem lá características que são únicas. E quando isto cai nas mãos de pessoas que não têm escrúpulos ou que têm outras intenções, é um caso sério. Meus irmãos, o mundo vai avançando. E há coisas que acontecem hoje que nós não percebemos qual vai ser o alcance e a dimensão, mas não é preciso muito tempo para tudo isso ser revelado. Meus irmãos, vamos considerar o texto bíblico. Em 2 Tessalonicenses, e aqui vamos ver o que é que a Bíblia nos fala acerca do terceiro templo e do que vem. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 10. Eu vou passar para ali. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora.
E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. É esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, em primeiro lugar, este texto aponta exatamente para a vinda de Jesus. Alguma coisa que vai estar intimamente ligado com a vinda, a segunda vinda de Jesus. Em segundo lugar, fala aqui de um personagem que vai ser marcante e que vai ser um oponente, um adversário terrível de Jesus e da sua igreja, do seu povo. Aquilo que é chamado aqui como sendo o homem da perdição. Depois, em terceiro lugar, fala também do santuário e tudo aquilo que é de Deus, ao qual ele se vai opor. E é exatamente neste texto, meus irmãos, que nós acabamos por encontrar a questão de um santuário. Santuário que neste momento não existe, um santuário que é, digamos, do contexto judaico, um santuário que há de estar presente em algum lugar para que este homem da perdição se manifeste e assuma o controle. E tudo isto, meus irmãos, eu creio que está diretamente relacionado com esta ideia do terceiro templo. Este é o único texto em que santuário aparece depois de que o templo de Jerusalém foi arrasado e não ficou pedra sobre pedra. Meus irmãos, notem que a ligação aqui direta é com a segunda vinda de Jesus. E aquilo que Paulo já nesta altura tinha escrito aos Tessalonicenses, havia entre os crentes de Tessalónica uma expectativa muito grande, iminente da vinda de Jesus em qualquer altura. Mas tal não aconteceu. E porque não aconteceu, alguns acabaram por, inclusive, esperando a vinda de Jesus iminente, deixar o seu trabalho, deixar todos os seus afazeres, porque Jesus vinha a qualquer hora. E aquilo que Paulo escreve nesta segunda carta é uma chamada de atenção dizendo, não, antes da vinda de Jesus há certas coisas que têm que acontecer. E uma delas está exatamente aqui. Quando ele diz, quanto à vinda do Senhor Jesus, a nossa reunião com ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar. Ou seja, Jesus virá, mas atenção, ele só virá depois de verificadas certas condições. E ele diz, sem que primeiro venha o quê? O Espírito, ou que venha a apostasia. Vejam no verso 3. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Duas coisas associadas. A apostasia, meus irmãos, então, o que é? Paulo tem ali, digamos, neste texto, e no verso 3 em particular, estes aspectos aqui que nós precisamos considerar. Ele diz que seja revelado. A palavra que ele usa é muito interessante. Nós temos o livro de Apocalipse. É a tradução que nós temos, é esse o nome que, digamos, na nossa tradução é dado. Mas o nome mais direto na tradução seria revelação. É por isso também que nas traduções em inglês usa a palavra revelation. É Deus a revelar o que vai acontecer. Então, é interessante porque Paulo usa uma palavra muito semelhante, apocaluoto, que é revelado, ou seja, é identificado. Por outras palavras, aquilo que Paulo está a dizer é, quando chegar à altura, este homem já vai estar aí. Mas ele ainda está de uma forma que é obscura, não se percebe, não se consegue identificar. Mas quando chegar a hora, então ele vai ser identificado, vai ser revelado. Ou seja, não haverá dúvidas de quem é e quais são os seus propósitos. Mas, entretanto, ele vai alcandurando, vai subindo, vai chegando à posição que é fundamental. A questão de apostasia. Apostasia é uma palavra que é usada algumas vezes e que tem a ver exatamente com a ideia de rejeição,
de alguma coisa. E neste caso aqui, a rejeição de quê? De Deus, rejeição, abandono da igreja, abandono da fé, alguém que, digamos, deixou de acreditar, alguém que considera que andou enganado a vida toda e, portanto, abandona completamente a fé que professava. A apostasia vai ser de âmbito mundial e, meus irmãos, vai ser dentro e fora da igreja. Ou seja, as igrejas vão ser fortemente atingidas pela apostasia. Crentes que eram crentes suaves, crentes não comprometidos, crentes que vinham e iam sem grande envolvimento, sem grande convicção, que acabam por se ir afastando. Jesus, no sermão profético, já chamou a atenção. Se aqueles dias não forem abreviados, o que é que ele diz lá? Até os escolhidos se perderiam. Porque, meus irmãos, quando vier a tribulação, quando vierem os dias maus, quando vierem estes dias do homem da perdição, será terrível. As igrejas irão ser perseguidas, irão sofrer. E aqueles que não estão firmes, que não estão seguros, acabarão por tendencialmente se afastar. Então, apostasia dentro e fora da igreja, profundamente maligna. E depois aparece aqui quem? O homem do pecado. A nossa tradução, do modo geral, tem homem do pecado. A tradução mais correta seria esta: homem sem lei. A palavra que o apóstolo Paulo usa lá é esta de anomias. Nomo é lei, a é a negação. Portanto, homem sem lei. É um homem que tem a sua própria lei, mas não segue de modo nenhum a lei de Deus. Pelo contrário, ele vai ser totalmente oposto, adversário à lei de Deus e a tudo aquilo que é de Deus. Na tradução que nós temos, de um modo geral, é homem do pecado, mas fica com esta ideia de que é realmente homem sem lei. E depois chama-lhe também filho da perdição. Esta palavra filho da perdição já não é nova para nós. Os irmãos lembram-se de Judas e de Jesus? Que nome ou que indicação é que Jesus deu a Judas? É o filho da perdição. E o filho da perdição vai conforme estava já determinado, não é? É interessante porque é Jesus que usa em relação a Judas, filho da perdição, e agora Paulo usa também em relação a este homem, que é o homem sem lei, homem que virá exatamente neste tempo terrível de perseguição e de destruição, ou tentativa de destruição da fé cristã, filho da perdição. Em João, não nos Evangelhos, não no Apocalipse, mas na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 12, ele já fala lá que há muitos anticristos. E a propósito disso, aquilo que realmente, sem o dizer deste modo, Paulo está a referir-se a este homem sem lei, ou este filho da perdição, é que ele é essencialmente o quê? Um anticristo. E anticristo, digamos, no seu expoente máximo. Anticristo naquilo que é a figura de proa. Ainda que João tivesse escrito de que há muitos anticristos. E esta ideia do anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. E pela história tem havido. Mas este de que fala aqui, o filho da perdição ou o homem sem lei, vai ser o expoente máximo. E aquilo que vem descrito adiante revela, mostra exatamente isso. Vamos ao versículo 4. E o versículo 4 diz assim, porque vai dando mais indicações. Verso 4 diz: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, este é um anticristo que é todo ele especial, todo ele evidenciado, todo ele no máximo, não é? E notem, então opõe-se, e a palavra que usa tem esta ideia de ser um inimigo frontal e oposição feroz a Cristo. Ao longo da história, nós temos tido alguns que se opuseram a Cristo. Um deles, exatamente o autor desta epístola, não é? Paulo
foi opositor de Cristo e dos seus discípulos, não é? Converteu-se depois de Saulo para Paulo. Mas houve opositores de Cristo e tem havido ao longo da história. Ou seja, aqueles que se opõem a Cristo não são, digamos, exclusivos de um determinado período. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós lemos na história que em alguns países, irmãos nossos que amam o mesmo Deus e que procuram seguir o mesmo Deus, não têm um dia de descanso. A sua vida está constantemente em perigo. Muitos deles estão na prisão, em países onde, essencialmente, países islâmicos. Arábia Saudita, Coreia do Norte, Paquistão, até na Indonésia, Tailândia, alguns desses lugares, e não só, por esse mundo, inclusive na América Latina também. Ser cristão é estar pronto a pagar com a vida a sua fé. Porquê? Porque há alguns que se opõem, mas este vai se opor de uma forma frontal, direta, feroz. Ele levanta-se, portanto, ele opõe-se, e esta ideia de levanta-se, ou seja, ele coloca-se de pé, naquela posição de destaque, pronto para enfrentar, para ir exatamente para esta confrontação. E levanta-se porquê? Porque só ele quer ser adorado. É que este não é apenas um anticristo, é alguém que vai reclamar para si o quê? A adoração. E por isso mesmo ele vai partir para a oposição, para o ataque, para a destruição, porque ele quer reinar e estar no lugar de Deus. Diz Paulo que, e o que está aqui a vermelho é isso, contra tudo o que se chama Deus ou é objeto do culto. Tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto do culto. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Igrejas, templos, cristãos, organizações cristãs. Tudo isso vai ser objeto de ataque por parte deste que é o anticristo. E porquê? Porque ele quer arrasar tudo isso e quer ser o único que é, então, objeto de adoração. É interessante, depois diz aqui, que se assenta no santuário de Deus. E este, meus irmãos, é o centro da questão aqui, que eu quero falar hoje. Assenta-se no santuário de Deus. E santuário de Deus, digamos, é a tradução que nós temos, é a tradução também que o texto em grego permite, mas significa o quê? Lugar santo. Também um templo que, neste caso, como não existe, será construído. E daqui, meus irmãos, sem que os judeus deem conta disso, de certo modo eles estão a convergir para este ponto, para este momento aqui. E sem que os judeus deem conta disso, porquê? Porque os judeus não usam o Novo Testamento. Os judeus não seguem nada daquilo que está no Novo Testamento. Porquê? Porque eles não aceitam Jesus, tão simplesmente. Mas para eles, aquilo que é cerne da questão, aquilo que é fundamental é ter um templo onde eles possam juntar-se, adorar, fazer os seus sacrifícios, retomando tudo aquilo que Deus havia dado a Moisés através do sacerdócio levítico. É isso que eles querem restaurar. Porque eles consideram também que quando tiverem o templo, quando restaurarem todo o sistema de sacrifícios, então o Messias virá. Na história, nós temos aqui, já agora é um aspecto interessante que este anticristo que se assenta no santuário de Deus poderá ter aqui alguma ligação com o judaísmo. Há aqui dois elementos históricos que eu gostaria de sublinhar. Um deles antes de Jesus, outro depois de Jesus. Antíoco Epifânio foi um governador da Síria, daquela divisão ou da descendência do Império Grego, e que repartiram entre vários dos líderes de Alexandre Magno, mas este Antíoco Epifânio era o governador da Síria. E ele quis, a dado passo, que no lugar do templo, portanto, repare isto ainda antes da reconstrução do templo por Herodes, no lugar do templo fosse colocada uma estátua do Deus deles. Os gregos tinham uma mitologia muito grande.
o pai dos deuses, ou o chefe dos deuses, o líder dos deuses, dos gregos, era Zeus. E Calígula, aliás, Antíoco Epifânio, quis colocar essa estátua desse Deus, aonde? No templo. E ele conseguiu ainda fazer isso por algum tempo, até que depois foi eliminado. Mais tarde, já no tempo dos romanos, naquela sucessão de romanos, aparece um de nome Calígula. Calígula teve exatamente como propósito colocar também uma estátua de si mesmo, aonde? No templo. Mas, irmãos, é interessante que apenas estes dois casos aqui mostram que no passado já houve tentativas de alguém querer colocar uma estátua sua ou de um Deus falso, aonde? No lugar central do templo. E, de certo modo, como que poderíamos dizer que estes dois acontecimentos do passado apontam um bocadinho para aquilo que já foram tentativas humanas, mas humanas em que quem estava por trás de tudo isso era Satanás. E é isso que está aqui sempre. Porque é Satanás que se opõe contra tudo aquilo que é de Deus, não é? Assenta-se no santuário de Deus. Depois, vejam, ele apresenta-se como Deus. E apresentar-se como Deus é nomeando-se, exibindo-se. E como é que ele força essa sua situação de se apresentar como Deus? Através de quê? De poder, sinais, prodígios. Poder, sinais, prodígios. Poder, sinais, prodígios não são prerrogativas ou não são atributos de homens de Deus que Deus usa e que se manifesta desse modo com exuberância, com poder, com grande força, sem dúvida. São os milagres. Ou seja, meus irmãos, assim como Jesus fez milagres, este que é um anti-Jesus ou um anticristo também vai fazer milagres. E nós perguntamos, por autoridade de quem? Pelo poder de quem? Claramente, o texto bíblico diz. Exatamente, deixem-me apontar-vos para o versículo 9. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ainda nos dias de hoje, meus irmãos, há quem faça milagres, há quem faça manifestações de poder, pela ação de quem? Do diabo. Como é que nós discernimos? Como é que nós sabemos? Às vezes não conseguimos saber, não conseguimos perceber. Mas há uma coisa que nós precisamos de lembrar sempre. O diabo é um imitador. E aquilo que Deus é, o diabo quer ser. Aquilo que Deus tem, o diabo quer ter. Reparem, meus irmãos, a própria queda de Satanás, ou melhor, a queda de Lucifer, que se tornou Satanás ou diabo, foi exatamente por causa disso. Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ser exaltado assim como Deus é exaltado. Aquilo que o diabo quer é adoração para si. Lembram-se de uma das tentações do diabo a Jesus? Dar-te-ei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Fiquem com isto. Se prostrado me adorares. Aquilo que o diabo quer é adoração para si. Aquilo que este que é o anticristo dos anticristos quer é adoração para si. E tudo isso instigado, motivado, fortalecido por quem? Pelo diabo, que lhe dá poderes para ele poder, digamos, enganar as pessoas, para ele poder atrair as pessoas. As pessoas são atraídas por coisas sobrenaturais, não é verdade? Ele vai ter o poder para atrair. E muitos irão atrás, muitos irão seguir, convencidos de que este é o líder de força, é o líder mundial. É o líder que nós estávamos à espera, é o líder que nós precisamos. Irão segui-lo. Irão segui-lo. Meus irmãos, vamos ler aqui
alguns destes dois textos. Em Daniel capítulo 9, porque é de facto interessante aquilo que Daniel escreveu muitos anos antes. E Daniel escreveu profeticamente acerca da vinda do Messias, mas a primeira vinda e depois deixa aqui aspectos sobre a segunda vinda. Em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, lemos assim: E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as suas ações. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Uma das coisas que Jesus disse acerca da sua vinda é que a abominação, vamos ler em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um texto fantástico de Jesus aí. É o sermão profético. E Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Jesus está a falar exatamente de quê? Dos sinais dos tempos, das coisas que haveriam de acontecer antes da sua vinda. E exatamente neste mesmo contexto, quando ele diz que no templo não ficará aqui pedra sobre pedra sem que tudo seja derribado, mas ainda não é o fim. Haverá estes sinais, guerras sobre guerras. Tudo isso, e depois verso 15 diz: quando pois virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Bom, e nós lemos e temos dificuldade de entender, muitas vezes. Mas Jesus está a referir, olha, nesta altura aqui, um dos aspectos determinantes vai ser o quê? Aquilo que foi dito pelo profeta Daniel. E o quê? Jesus dá aqui uma indicação. Quando vir de estar no lugar santo, e o lugar santo é o quê? Lugar de adoração. O quê? A abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Vamos voltar ao profeta Daniel ali. E no profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, eu vou ler de novo. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício ligado com lugar santo. E oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até à destruição determinada, a qual será derramado sobre o assolador uma semana. Uma semana para nós são 7 dias. No caso do profeta Daniel, esta não é uma semana de dias, mas uma semana de anos, tal como o contexto vinha de trás. São as chamadas 70 semanas de Daniel. E esta semana será a última semana de dias, 7 anos. E 7 anos, meus irmãos, aponta para quê? A grande tribulação. E a grande tribulação é descrita no livro do Apocalipse de uma forma maravilhosa, em que há lá 2 partes. A primeira parte, 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, e a outra parte, outros 3 anos e meio. E é exatamente aqui, neste momento da grande tribulação, quando estas coisas acontecem, que vai aparecer quem? O tal anticristo. Eu sei, meus irmãos, que isto é denso, é complexo, mas é a ligação destas várias partes. Mas vamos ler ainda ali mais um texto, em Daniel capítulo 11, verso 36. Verso 36 diz: E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito.
E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobretudo se engrandecerá. Aponta exatamente para aquilo que Paulo estava a descrever lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele exaltar-se-á, ele estará acima de todos. Ele quer ter toda a adoração, todo o reconhecimento. Somente mais um versículo ali, que é capítulo 12, verso 11. E no verso 11 diz, de Daniel: e desde o tempo em que o holocausto contínuo foi tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Tem a ver exatamente ali com metade de uma semana de anos, 3 anos e meio. Ali. Meus irmãos, vamos voltar segunda Tessalonicenses. Eu sabia que este texto aqui me iria dar que fazer em termos de tempo. Peço a vossa paciência, porque vamos procurar caminhar para terminar. Voltando então à segunda Tessalonicenses, há aqui um texto que eu achei muito interessante. Vejam, meus irmãos, vamos ver aqui João capítulo 5, verso 43. Eu não queria deixar passar, porque de facto é um texto que eu já tinha lido e nós às vezes lemos e não relacionamos. Mas Jesus já tinha avisado numa passagem dele sobre isso, da questão do Messias. Os judeus estão à espera do Messias, e estão à espera do Messias desde que o Messias veio, não é? Ainda hoje estão à espera do Messias. Quando foi aqui a viragem do milénio, apresentaram-se alguns Messias, alguns consideravam que eram Messias, não é? Que seguiam. Mas vejam no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Eu acho que é interessante, de facto, Jesus aqui já a dizer que eu vim, eu sou o Messias, vocês não me receberam. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas outro virá e que se apresenta como Messias e vocês vão seguir como Messias. Então, meus irmãos, aquilo que vai acontecer é exatamente isso. Este anticristo vai se apresentar de tal modo que alguns vão segui-lo a pensar que este, no fim de contas, é que é o Messias que estão à espera. E agora vejam, meus irmãos, começamos a ligar aqui as coisas. É o Messias, é o terceiro templo e é o anticristo que estará aí. Tudo isto vai se conjugando para chegar àquele momento em que está aí e Jesus virá. Então, voltando lá, então, vou andar um bocadinho mais depressa agora. Ora, permitam-me aqui passagem, por favor. Slide seguinte. Não sei se bloqueou aqui. Podem passar o slide seguinte, por favor. Isso, aí. É o versículo 6 e 7. A questão é, este anticristo virá, e virá desta maneira. A questão é, quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Ele vem quando chegares o dia e a hora. Os irmãos, fiquem com isto, por favor. Nada daquilo que acontece no mundo é sem que Deus conheça. Nada daquilo que acontece no mundo que tem a ver com tudo isto é sem que Deus permita. E Deus está no controle, não quer dizer que seja Deus que esteja a fazer o mal. Não seja Deus a fazer a guerra. Mas as coisas acontecem e Deus sabe de antemão. No verso 6 e 7 de 2 Coríntios, aliás, 2 Tessalonicenses, lemos: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o mal já está aí, não é de agora. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E a questão é, quem é este que o detém? E até quando? Muito rapidamente, eu creio, meus irmãos, que aquele que o detém é... deixou aqui de funcionar. Aquele que o detém é o Espírito Santo. Eu creio que é o Espírito Santo que está aí. Que detém o quê? Detém o aparecimento deste anticristo. E detém porquê? Eu creio, meus irmãos, por duas razões. A primeira delas
Os irmãos podem abrir de novo. Mateus capítulo 24, verso 14. Se não sabem esse versículo de cor, é bom que saibam. Porque antes destas coisas acontecerem, dos sinais dos tempos, este evangelho será pregado em todo o mundo e então, o que é que diz lá? Virá o fim. Uma das coisas que detém a vinda do anticristo e a precipitação de todos estes acontecimentos finais é o quê? É o tempo para que o evangelho seja espalhado. Meus irmãos, é impressionante aquilo que tem acontecido nas últimas décadas. O evangelho tem sido espalhado. Muitos cristãos convertem-se diariamente, ou muitos convertem-se diariamente ao cristianismo, aceitam Jesus, seguem Jesus. O evangelho tem penetrado em lugares onde era impossível penetrar há algum tempo, mas ainda não chegou a todos os lugares. A Bíblia tem sido traduzida já em centenas e centenas de línguas, mas ainda há alguns que não têm uma pequena porção da Bíblia. Este evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E depois, no verso 15 que nós lemos há pouco, é quando Jesus fala de quê? Da desolação no templo. Daquilo que foi dito pelo profeta Daniel, que ele entenda, tudo isto está a caminhar. Aquilo que o detém é o quê? É o Espírito Santo, que está a conduzir a igreja e o povo de Deus para levar o evangelho a todo o mundo, mas chegará o tempo em que o Espírito Santo vai retirar-se pela ação de Deus e o anticristo entra em cena com toda a força. É um mistério da iniquidade. Eu perdi aqui, deve ser da pilha, mas não tem problema. No verso anterior, por favor, muito rápido. Por favor, o slide anterior, aqui, o Ministério de Iniquidade já opera, maldade satânica. Eu gostaria de chamar só a vossa atenção aqui, entorpecimento moral da sociedade. Vocês não sabem o que isto significa? A nossa sociedade está a perder os valores cristãos. Em toda a Europa, em Portugal também. Os valores cristãos estão a deixar de vingar, de constituir força. Valores morais cristãos arrasados. Igrejas transformadas em clube. Sabem o que é que isso quer dizer? Há igrejas em que aquilo que importa é o espetáculo. Há igrejas em que é o show. Há igrejas em que há luzes por todo o lado, num fundo preto, tipo discoteca. Isto porquê? É preciso atrair os jovens. Então, meus irmãos, se não queremos que os jovens vão às discotecas aí fora, vamos ter uma discoteca na igreja. Isto está a acontecer. Ao mesmo tempo que os valores cristãos estão a ser esmagados, não é? Reparem, é também o endeusamento do homem. O homem cada vez é mais um Deus. Endeusado. Chamado hedonismo. Sabe o que é hedonismo? É a busca do prazer. O homem é estimulado para ter prazeres. Homem e mulher, ter prazer. O que conta é ter prazer. Você, para ser bem-sucedido na vida, tem que ser feliz. Então, como de certo modo a Escritura diz, a alma come, bebe e folga, porque amanhã morrerás. O que importa é esta vida, é o que nós levamos desta vida. O corpo é meu. Conhece esta expressão? O corpo é meu, eu faço dele o que quero. Seja aborto, seja isto, seja aquilo, eu faço o que quero. Isto é a nossa sociedade. Depois, até que seja posto fora a retirada do Espírito Santo. Slide seguinte, por favor. Eu vou depender mais daí. Slide seguinte. Ele vai ser morto. Eu ali uso a palavra matado. Não é erro português, é matado. Vai ser matado, morto com um sopro. Por quem? Por Jesus. E significa executar, abolir completamente, destruído. Ou seja, destruir é tornar ineficaz, impotente. E aparece ali o quê? A grande tribulação. Este é o tempo da grande tribulação. E a grande tribulação está ali associada com o quê? Com falsos cristos, não é? Jesus não falou disso? Com a sua vinda, a proximidade da sua vinda, muitos virão em meu nome. Muitos virão dizendo que aqui eu sou o Cristo e enganarão. Isso é próprio desse tempo, meus irmãos. Depois o que é que tem? Grandes sinais e prodígios.
Isto acontece. Manifestação da sua vinda, tem aqueles versículos ali, e depois tem o verso 9. Iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com toda a energia, sinais e prodígios, milagres, e depois tem mentira. E mentira, meus irmãos, é a arma que Satanás usa mais. Porquê? O diabo é o pai da mentira. E, meus irmãos, aquilo que vai estar muito em confronto é a verdade e a mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a mentira. Não? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o diabo é o pai da mentira. E é isso que vai estar aqui em confronto. E, meus irmãos, quando a mentira é muito bem camuflada, ela passa por verdade. Meia verdade tem meia mentira junto. E o diabo gosta de usar uma coisa e outra. Vamos passar ali. Agora, só um aspecto ali. Aquele líder espiritual, isso são palavras minhas, atenção, é a minha interpretação. Aquele líder espiritual é apóstata, mas ele será um estadista astuto, utópico, internacional. Eu creio que nos dias de hoje o mundo está à espera, está à procura de alguém que seja assim. Um líder carismático, forte, que tenha poder para juntar as nações. E, meus irmãos, isto depois aponta para quê? Para uma coisa que eu não tenho tempo nenhum, nem intenção de considerar hoje, chamada Batalha do Armagedom. Lá iremos depois no outro dia. Slide seguinte, por favor. E terminamos. Os que perecem seguem o engano da injustiça e a mentira do anticristo. Os salvos recebem o amor da verdade. E os salvos, diz ali, não têm nada que temer. Pois não. Meus irmãos, se há uma coisa que nós podemos temer é que nos façam mal, é a dor. Mas a nossa salvação está segura nas mãos de Deus, não é? E essa é a nossa força. Venha o anticristo que vier. Precisamos estar firmes, seguros, que a nossa vida esteja sempre nas suas mãos. É a expressão da guerra entre a verdade e a mentira, conforme já mencionei. E o slide seguinte, por favor, para terminar. O que é que tem ali? Onde é que será construído o terceiro templo? Se for, e eu ainda continuo a ter algumas reservas, mas depois deste estudo inclino-me a que sim, que venha a ser, mas só vejo um lugar onde isso venha a ser, é onde? No Templo de Moriá. Mas no Templo de Moriá o que é que está lá? A cúpula do Domo da Roca. Isso significa que ela vai ter que ser destruída para ali colocar-se. E para que isso aconteça, meus irmãos, é preciso um líder carismático que seja capaz de unir aqui. Parece-nos difícil? Pode parecer assim meio estranho, não é? Com a política de hoje. Mas, meus irmãos, aquilo que hoje nós vivemos, se fosse contado aos nossos bisavós, eles ficavam espantados e diriam, é impossível. Eu não quero avançar com datas, não sou profeta a esse ponto, porque a Escritura diz também que o dia, a hora, ninguém sabe, mas uma coisa eu sei, vai acontecer. E vai acontecer no dia da data de Deus. A mim não me surpreende, esta é a minha convicção, depois de todo este estudo que me levou semanas a trabalhar, a analisar, é que o mundo vai dar muita volta. E vai chegar àquele ponto em que um líder mundial vai ser reconhecido. E esse líder mundial vai ser exatamente a encarnação deste homem da perdição, do anticristo. Mas ele não vai estar sozinho. Porque no contexto histórico profético tem a ver com aquela semana de anos da tribulação. E quando nós lemos o Apocalipse, vemos que há dois outros personagens que vão fazer coro e que vão fazer força com ele. É a besta que surgiu do mar, a besta que surge da terra, Apocalipse capítulo 13. É o falso profeta, que vai estar lá também. Alguém da área da religião que vai dar as mãos. Parece utópico, parece distante.
Mas, meus irmãos, pode não ser na nossa geração, mas vai acontecer, porque Ele virá e irá assumir-se como Deus, querendo sentar-se no trono de Deus, ali. Coisa tão estranha, não é? Tão distante para nós. Esperem mais 10 anos, mais 20, e vejam como o mundo vai mudar, e mudar muito. Nós só precisamos estar preparados, confiando que o Senhor virá, mas virá quando for o tempo dele. Alguns dizem que Jesus virá na nossa geração, e não estou com isso a reportar-me a palavras da Escritura. Estou com isso a dizer que alguns consideram que a vinda de Jesus está muito próxima, está iminente. Eu sei que está próxima, mas não creio que esteja iminente, porque ainda há muitas coisas aqui que devem acontecer. Agora, às vezes, aquilo que parece que no passado demorou séculos, nos dias de hoje pode demorar décadas, pode demorar uns anos. Mas o mundo, aos meus olhos, o mundo anseia por um líder que seja consensual, que seja carismático, que seja unificador e que, de certo modo, acabe por fazer exatamente essa confrontação com quem? Com Cristo, com a sua igreja, com o seu povo. Que até pode estar a juntar judeus e palestinianos. Juntar todos aqueles que hoje estão um pouco desavindos, mas com um propósito único: combater Jesus, a sua igreja e o seu povo. É anticristo, é por isso mesmo. Meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor.